Bom, agora sim, estamos ao vivo oficialmente pelo Instagram da universidade. E agora sem brilho no olhar. E novamente quero dizer que é uma alegria participar desse festival virtual promovido pela Universidade de Taubaté. Desde já parabenizar pela iniciativa, que a Unital tem se mostrado uma gigante nessa época difícil que vivemos de pandemia, isolamento social, trazendo conteúdos relevantes, boas palestras. E a de hoje, não menos importante, nós vamos tratar de política e tecnologia, tendo como foco aí a possibilidade do eleitor ser manipulado em razão das redes sociais. Nós vivemos um momento aí de isolamento social e em que pese estar iniciando a flexibilização em algumas cidades, nós temos no estado de São Paulo o pico de número de óbitos, contaminação, cidade de Guarulhos com 100% dos leitos ocupados. Então, por mais que a gente esteja ansioso para sair às ruas, vamos ter um pouco mais de calma para que todos saiam bem nessa. E esse ano é um ano de eleições municipais, muito importante para o funcionamento das cidades. Todo o processo eleitoral é importante, mas cada um tem sua peculiaridade. As eleições municipais, em que se elegem prefeito e vereadores, ela tem como foco, como objetivo, discutir a organização da cidade. E a organização da cidade está diretamente ligado ao nosso bem-estar enquanto cidade. Enquanto que a eleição geral, aquela que elegemos governadores, presidentes, deputados, é um outro tipo de discussão. Então, por isso que eu sou contra essa unificação que está sendo discutida aí de eleições, tanto municipais como gerais, porque os objetivos são completamente distintos. Antes de iniciar a palestra, quero dizer que eu sou o Marcos Limão, sou filho da Unital, tive a oportunidade de fazer 2 graduações, uma de jornalismo e uma de direito. Fiz uma pós-graduação em marketing político. Hoje sou advogado, vivo da advocacia, estou muito feliz, muito realizado. E é uma alegria poder falar desse tema porque eu comecei a estudar muito sobre o impacto da tecnologia no processo eleitoral. E para falar sobre isso, inevitavelmente, nós temos que discorrer sobre as redes sociais. As redes sociais, elas são um fenômeno muito recente no Brasil. Para vocês terem noção, o Orkut, ele chegou no Brasil em 2004 e o Facebook chegou em 2008. Então aí faz pouco mais de 10 anos que nós estamos nessa euforia e vivendo de uma maneira intensa. Nós somos hoje uma sociedade extremamente viciada em redes sociais e os impactos negativos, eles estão cada vez mais presentes e nós precisamos discutir esses impactos. Eu costumo dizer para as pessoas que eu converso sobre isso que a gente deveria discutir as redes sociais como a gente hoje discute a questão das drogas, que a gente tem uma ampla campanha de não use drogas. A Polícia Militar faz um trabalho bonito no PROERJ, nas escolas, voltado para crianças e adolescentes, de prevenção às drogas. Nós deveríamos fazer isso também com as redes sociais, porque elas causam diversos impactos na nossa vida. Eu vou querer destacar 4 desses impactos. O primeiro é a distração, que a gente fica preso, a nossa atenção fica ali, e a gente, nessa situação, deixa até mesmo de dar atenção para o nosso familiar, para o nosso amigo, para ficar vidrado no que está acontecendo no ambiente virtual. O segundo é a fadiga mental. Não sei se vocês já repararam que se você ficar o dia inteiro no Facebook ou no Instagram, chega à noite, você está cansado, você não aguenta ler um capítulo de um livro, não aguenta
acessar um conhecimento novo, porque sua cabeça não aguenta mais e você ficou o dia inteiro na rede social e não aprendeu nada. O terceiro impacto são problemas de ordem psicológica que tem gerado nas pessoas, principalmente a ansiedade e a depressão. E a consequência disso são pessoas usando cada vez mais remédios para se tratar, mas também não deixam não investigam a causa desses problemas, muitas vezes é esse vício em rede social. E o último, não menos importante, que é a possibilidade de manipulação do eleitorado por meio delas. E essa manipulação, ela atinge diretamente uma coisa que para nós é muito caro, chamado autodeterminação. A autodeterminação, ela é um dos princípios fundamentais do direito humano. É ligada à nossa autorregulação, ou nosso livre-arbítrio. É a capacidade que nós temos de ser dono dos nossos destinos. E uma vez atingida a autodeterminação, nós temos como consequência inafastável o prejuízo à nossa liberdade. Então, o que nós podemos concluir nesse primeiro momento é que a internet, as redes sociais, elas se projetam como algo que dará maior possibilidade de interação, de busca de conhecimento, mas está como efeito que às vezes nós não percebemos, prejudicando o nosso livre-arbítrio, o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. E nesse ambiente que nós vivemos, chamada de sociedade informacional, ou era da internet, que são palavras sinônimas, querem dizer a mesma coisa, entram os algoritmos. Nós somos dependentes de algoritmos, nós não conseguimos viver sem algoritmos. Qual que são as funções dele? Nós temos hoje tantas informações disponíveis, há tanta geração de conteúdo, que os algoritmos são necessários para que nós podemos viver de maneira saudável nesse ambiente de uma infinidade de informações. Nenhum ser humano tem capacidade de estudar, analisar e processar todas as informações que existem no mundo. E aí entra o algoritmo, que o algoritmo ele vai selecionar o tipo de informação que é mais relevante para você. Por exemplo, você pega o Spotify, tem lá 1 milhão de músicas e para você aparece 5 mil. Essas 5 mil é de acordo com a sua preferência, é de acordo com os estudos que os algoritmos fazem sobre você. Caso contrário, se eles não existissem, nós viveríamos aí num caos paralisante, em razão dessa enxurrada de informações que a gente não daria conta. Mas por outro lado, o algoritmo eles nos insere numa realidade parcial. Nós não conseguimos ver a totalidade das coisas que acontecem à nossa volta, porque nos é apresentado apenas uma fração dessa realidade. Mas o que é algoritmo, né? Eu vejo as pessoas agora, nos últimos dias, falando fascismo, democracia. E às vezes a pessoa nem sabe o que significa democracia, nem sabe o que significa fascismo e está falando. Mas e o algoritmo? Muito menos. Acho que as pessoas também não pararam para fazer essa pergunta. O algoritmo ele é uma sequência de raciocínio, instruções e operações visando atingir um objetivo. O que quer dizer isso na prática? É como se fosse uma receita de bolo. Uma receita de bolo, você tem os ingredientes, você pega esses ingredientes, você mistura ele de uma determinada maneira, coloca no forno 20 minutos, 40 minutos e está lá o bolo como resultado final. E o algoritmo é isso. O algoritmo ele é uma sequência de raciocínio, instrumentos e operações com um objetivo específico. Portanto, o objetivo é a razão de existência do algoritmo. É a justificativa para ele existir. E a rede social Facebook,
ela foi a primeira do mundo a utilizar-se de algoritmos para categorizar os posts, para construir o feed de notícia dos usuários. Só que nós temos aí uma grande questão que merece ser refletida por todos nós. Se a razão de existência do algoritmo é o objetivo, se ele existe para isso, para gerar alguma coisa em concreto, e nós temos hoje as redes sociais usando os algoritmos, quais são os objetivos dessas empresas que nos oferecem essa possibilidade de interação com outras pessoas pelo ambiente virtual? Será que os algoritmos eles têm compromisso com a ética? Eles têm compromisso com o dever cívico? Ou será que eles têm compromisso com interesses políticos e econômicos das empresas que os operam? A evolução que nós temos disso é uma coisa que se chama psicometria eleitoral. O que vem a ser? A psicometria eleitoral ela foi uma técnica desenvolvida que gera aquela propaganda eleitoral ultra segmentada. Você fala, o candidato no caso fala, exatamente o que o eleitor quer ouvir. Ele faz aquela propaganda quase que exclusiva, explorando os medos e explorando os receios. E qual que é a diferença do que existia e do que existe hoje? Antigamente, os marqueteiros políticos, eles dividiam o eleitorado, a população, de acordo com a estratificação social, gênero, classe social, classe econômica. Só que além dessa estratificação clássica, que nós chamamos, a psicometria eleitoral também adiciona as emoções. De acordo com o comportamento que o usuário apresenta na rede social, ele é estratificado, ele é colocado em um grupo, digamos assim. Alguns exemplos de grupos baseados em emoções, nós temos aí aquele, pode-se dizer, um ambientalista sensível, aquele cara que adora cachorrinho, que só posta isso, que só curte esse tipo de postagem. Nós temos o cara que é conservador raivoso, nós temos também aquele curioso indeciso, que não tem partido definido. Então, além da estratificação social que já era muito usada, eles adicionaram a estratificação com base no comportamento. E a junção desses dois fenômenos é o que gera a psicometria eleitoral, que é a possibilidade de você fazer propaganda ultra segmentada e, com isso, fazer com que crie nas pessoas emoções que até então não existiam. Você induz a pessoa a tomar certas atitudes que ela, em condições normais, não tomaria. E esse estudo psicológico que é feito, ele leva em conta 5 categorias. Tá? Se a pessoa é afável, se a pessoa é aberta, se ela é neurótica ou se ela é perfeccionista. E eu trouxe uns exemplos aqui bem interessantes para vocês perceberem como é que funciona. Com 68 curtidas na rede social, o Facebook é capaz de saber com um acerto de 95% a cor da sua pele. Ainda com 68 curtidas, eles têm 88% de chance de acertar a sua orientação sexual. 85% de chance de determinar qual a sua religião e qual é a frequência com que você usa droga ou álcool. E mais interessante ainda é que com 10 curtidas, apenas 10 curtidas, a rede social te avalia melhor do que o seu colega de trabalho. Com 70 curtidas, a rede social te avalia melhor do que o seu amigo. Com 150 curtidas, a rede social te avalia melhor que os seus pais. E com 300 curtidas, por mais incrível que possa parecer, o Facebook te avalia melhor do que você mesmo. Então, as redes sociais, elas sabem de você mais do que você mesmo, mais do que você possa imaginar. Há situações que nem você sabe que está sendo submetido
a determinadas escolhas. E além dessa estratificação por classe econômica, levando em conta os critérios de ordem psicológica, nós temos também a geolocalização dos nossos aparelhos, dos nossos smartphones, que eles determinam aonde nós vamos e determinam também com quem nós dormimos. Porque se você vai para a balada, dorme na casa de alguém, o seu celular está perto da outra pessoa. Então, a partir desse momento, eles também já sabem com quem que você passou a noite e também conseguem dimensionar o modo como você anda. Se você naquele dia está andando mais rápido, está andando mais devagar, de acordo com o movimento do aparelho no seu bolso. Se está fazendo ginástica ou se não está fazendo ginástica. E todo esse arcabouço de dados pessoais, eles são usados de maneira ardilosa por campanhas eleitorais, por governos. E o que é mais preocupante é que essas operações de manipulação, elas passam muito longe dos olhos vigilantes da imprensa, ou do Ministério Público e do Poder Judiciário. Porque há instrumentos nas redes sociais, por exemplo, como o Dark Post, que o candidato ele posta, patrocina uma postagem, mas essa postagem não aparece no feed, na timeline dele. Então, acontece uma série de operações no ambiente virtual em que a imprensa não percebe, o Ministério Público não vê e o Judiciário não age para proteger os direitos subjetivos das pessoas que estão sendo afrontados, dentre eles a autodeterminação e a liberdade. E o que é mais preocupante com as pessoas que eu tenho conversado hoje, que trabalham com campanha eleitoral, que são pré-candidatas, é majoritariamente, assim, grande maioria já tem noção de que se você não se utilizar dessas ferramentas que promovem testes psicológicos, manipulação, a campanha ela já nasce com uma grande chance de não dar certo. Ou seja, todas as campanhas realmente competitivas, elas vão se utilizar desse instrumento de manipulação psicológica. Então é importante que a gente fique atento. E o caso mais emblemático, que é mais conhecido por todos, aconteceu nos Estados Unidos em 2006, envolvendo aquela empresa Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica ela promove uma operação global com objetivos políticos, que ela explora os sentimentos das pessoas para induzir vontades. Por exemplo, que a pessoa acesse um link que normalmente ela não acessaria. E aí nós temos um caso muito atual ocorrido aí no Brasil e com repercussão mundial, chamado Sleep Gentes. O Sleep Gentes, ele desnudou uma engenharia que existia, que nós podemos chamar de monetização do ódio. Que havia empresas que patrocinavam sites que são notórios divulgadores de notícias falsas, que são também propagadores de discurso do ódio, por meio de uma coisa chamada publicidade programática. E essa publicidade programática, ela acontece de acordo com o público que a empresa quer atingir, mas por vezes essas empresas elas não sabem que elas estão participando dessas operações. E o Sleep Giant apareceu, começou a rastrear os sites e começou a mostrar para essas empresas que elas estavam fazendo parte daquele tipo de conduta, e várias delas retiraram a publicidade, né? E o que gerou um grande prejuízo econômico para determinado grupo político que hoje opera no ambiente virtual, baseado aí em notícias falsas e disseminação de discurso do ódio. Mas nós podemos dizer que a Cambridge Analytica, na verdade, ela é um parasita dentro de um hospedeiro chamado capitalismo de vigilância. A Cambridge Analytica é como se fosse um quarto dentro de uma casa chamada capitalismo de vigilância. E o que vem a ser isso? Esse termo, esse capitalismo de vigilância, ele surgiu lá pelos anos 2000, e a empresa pioneira que inventou ele foi a Google, e eles se utilizam
de uma coisa chamada dados residuais e não nossos dados pessoais. E qual que é a diferença? Os nossos dados pessoais é nome, RG, CPF, telefone de endereço, que são os dados que são que permitem nos identificar. E os dados residuais já são nosso timbre de voz, nossa maneira mais acelerada ou mais devagar de escrever um post, o nosso abuso no ponto de exclamação ou de interrogação. São outros tipos de informação que são colhidas por meio dessas empresas de tecnologia e que são chamadas dados residuais. E os dados residuais, na realidade, o que se concluiu é que eles que são fundamentais para que possa haver previsibilidade comportamental. Não é nem tanto pelo nome, RG e CPF que as empresas de tecnologia vão prever o seu comportamento, e sim por esses dados residuais. Por exemplo, quando você posta uma foto de um jantar de família ou uma festa de família, ninguém está querendo saber sobre a foto. O que as empresas estão fazendo hoje é fazer um reconhecimento facial de todas as pessoas que estão na foto, para ver quais são as expressões que estão presentes ali e quais que estão tendentes ao nível de raiva, ou ao nível de alegria, ou ao nível de depressão, porque dependendo do que for detectado, já é gerado uma publicidade programada para aquela pessoa. E vocês verem a dimensão do problema, hoje nós temos uma coisa chamada Lei de Dados Pessoais, que é uma legislação que foi aprovada no Brasil, mas não entrou em vigor ainda, iria entrar em vigor em agosto desse ano, mas em razão da pandemia só vai entrar em 2021. E a Lei dos Dados Pessoais, elas protegem os nossos dados, nome, RG, CPF, mas ela se mostra totalmente obsoleta dentro desse cenário chamado capitalismo de vigilância, que são os nossos dados residuais, e com base nesses dados residuais eles montam esses modelos de comportamento e que são imprescindíveis e que apontam para uma assertividade muito grande em relação à previsão dos comportamentos. Nós vivemos hoje num ambiente, numa época de muita dissimulação. O que vem de ser uma pessoa dissimulada? É aquela que esconde o verdadeiro objetivo por trás das suas ações. Um exemplo também bem recente que aconteceu aqui no Brasil foi o vídeo que foi divulgado da reunião ministerial do governo federal, em que ali se revelou que o objetivo de fornecer armas, facilitar o acesso a armas para as pessoas, seria promover uma guerra civil. Seria dar margem para que conflitos políticos fossem resolvidos na base da violência. E não o objetivo que era publicamente declarado, que era para se proteger de um ladrão que entra na casa, para se proteger de um estado de violência em relação à segurança pública. Nada disso. O que se mostrou ali é que o objetivo pretendido é totalmente contrário à Constituição Federal, que logo no seu preâmbulo ela determina que instituísse um Estado democrático de direito com o objetivo de promover a harmonia social e resolução conflitos pacíficos. E fazendo um paralelo a esse tema que nós estamos tratando, é a mesma coisa com algumas empresas de tecnologia do Vale do Silício, não são todas, mas algumas delas nos prometem liberdade, nos prometem facilidade, mas na realidade elas estão operando com os nossos dados residuais e com base nele eles estão faturando muito dinheiro. Por isso que se chama capitalismo de vigilância. O carro, hoje em dia, aquele carro com 15 câmeras, sensores, microfone para todo lado, ele é tratado como se fosse um cavalo de Troia na captação desses dados. Há um cenário em que o smartphone, esses veículos que servem como um cavalo de Troia serão tão baratos, porque eles vão ganhar dinheiro em cima desse outro lado da moeda, chamada venda de dados residuais. Um exemplo também bem interessante para vocês entenderem é uma plataforma que se chama Casa Conectada.
ou Google Assistente, que é a mesma coisa. A casa conectada, ela permite que você desligue a luz com o comando de voz, que você ligue um aspirador de pó elétrico que você tem na sua casa, através de um comando de voz. E hoje nós temos no mercado aquelas caixas de som JBL com microfone embutido, que você se conecta e deixa a sua casa inteira conectada, no caso, né, por meio dessa plataforma chamada Google Assistente. Mas e aí? A empresa ficará monitorando as suas conversas durante todo o dia? Ela saberá quando você tem um tom de voz mais calmo para te mandar determinada mensagem, ou um tom de voz mais agressivo, percebendo que você está estressado. Então nós estamos nos submetendo a uma exposição muito grande nesse momento de dissimulação que nós vivemos. Nós temos que ter cuidado, porque nem tudo que é falado é a real intenção, né? Nesse estudo sobre capitalismo de vigilância, as pessoas tratam os dados também como dados excedentes. Por que são dados excedentes? Porque as empresas, elas dizem que precisam dessas informações para melhorar os serviços oferecidos, para que a tecnologia possa dar cada vez mais praticidade para a sua vida, mas a quantidade de dados residuais que são captados, eles são infinitamente maiores do que aqueles necessários para a melhoria do serviço. Por isso que eles são chamados de dados residuais. E nós temos, portanto, um dilema posto, que nós estamos usando a tecnologia ou a tecnologia está nos usando? Nós temos que prejudicar a nossa autodeterminação, o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, a nossa liberdade em prol de um progresso e de uma praticidade oferecida pela tecnologia. E isso nos leva também a uma segunda reflexão sobre a internet. A internet, nós temos uma dicotomia, uma presença de, ao mesmo tempo, um cenário de liberdade e escravidão, em que permite você acessar amplos conteúdos, mas, por outro lado, te escraviza, te mostrando apenas uma realidade do mundo e induzindo você a comportamentos que você, em condições normais, não teria. E aí nós temos um problema. Nós temos uma solução, no caso, né? Que nós temos que apontar o problema e nós temos que apontar uma solução. Recentemente, no dia 25 de maio, agora, o ministro Barroso tomou posse como presidente do TSE e ele foi muito feliz, dizendo que a única maneira de libertar o povo é com a educação. Ali ele estava, de certa forma, dando uma resposta ao que tinha sido divulgado sobre a reunião ministerial do governo federal. E ele falou que a educação é a única maneira de libertar o povo. Mas Barroso, na verdade, ele falou uma meia-verdade. Faltou apenas um complemento, que eu diria assim, que a única maneira de libertar o povo é por meio de uma coisa chamada educação digital. Nós precisamos, todos nós, sabermos sobre o funcionamento das redes sociais, saber sobre as funções dos algoritmos, nós precisamos saber como funcionam as programações computacionais, porque só assim nós estaremos realmente livres dessa bolha que nos foi colocado por meio desse ambiente tecnológico, que nós não sabemos mais dimensionar, nós não conseguimos acessar todos os pontos de vista sobre determinada pesquisa. Se eu fazer uma pesquisa no Google e um amigo meu fazer a pesquisa com os mesmos caracteres, as informações que vêm são totalmente diversas. Então existe um problema muito grande. E a solução para isso é a educação digital. E esse tema, ele precisa avançar, ele precisa estar presente na arena pública, ele precisa fazer parte do nosso cotidiano. E nada melhor do que um processo eleitoral
para nós iniciarmos essa discussão. Por isso que 2020 está aí e espero que vocês possam fazer um bom proveito cobrando seu governante. Obrigado a todos.